Saúdo as crianças com a paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui com vocês de volta para mais uma aula, certo? Para que possamos aprender a palavra do Senhor. E antes de começar a nossa aula de hoje, crianças, vamos fazer uma oração e pedir a Papai do Céu para que nos ajude, para que possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor, nessa tarde, te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Veja, Senhor, cada criança, Jesus, que está assistindo esse vídeo. Veja, meu Senhor, a cada pai, a cada mãe, a cada família, estenda as Tuas mãos e nos ajude, Senhor, para que possamos aprender a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, nessa tarde. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E hoje, crianças, a nossa aula, o tema da nossa aula de hoje é a Bíblia, a palavra de Deus. Isso mesmo. E para começarmos, nós vamos ler a palavra de Deus no nosso versículo-chave de hoje. Quem está com sua Bíblia, abra sua Bíblia e vamos meditar, certo? Salmos 119 e o verso 105 da nossa Bíblia. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está em Salmos 119 e o verso 105, certo? Então, crianças, nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? Então, a Bíblia, que é essa daqui, muito linda, que é a palavra de Deus, nós sabemos que ela foi escrita há muito tempo atrás por homens inspirados pelo próprio Deus. Isso mesmo, a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco através da sua palavra. Muito bem. Então, vamos ver o nosso versículo visualizado de hoje, que é o versículo que nós lemos juntos. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bem. A palavra de Deus, ela é a lâmpada, né? E é a luz que nos orienta, que nos guia, para que não possamos ficar no escuro, que é o pecado. Muito bem. Se a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi escrita por homens que foram inspirados por Deus, para que possamos entender um pouco sobre a palavra de Deus, a gente também pode usar alguns símbolos que identificam e que podem nos esclarecer um pouco sobre a palavra de Deus, certo? Então, a palavra de Deus, ela é um presente. Olha aqui que caixa linda. A palavra de Deus, ela é um presente do próprio Deus para nós, porque Ele está falando conosco através da sua palavra. Mas a gente também pode aprender que a palavra de Deus, ela é uma semente. Exatamente, a palavra de Deus, ela é uma semente. Por que, tia Nádia? Porque a semente, quando a gente planta, não é? Aí a gente rega e no futuro ela cresce como uma árvore muito frutífera, exatamente. E a palavra de Deus, ela também é uma semente. Por quê? Porque ela brota nos nossos corações. Quando nós falamos da palavra de Deus para as pessoas que não são evangélicas, aquela sementinha que é a palavra de Deus fica plantada nos corações das pessoas e futuramente elas podem aceitar Jesus como seu Salvador. Mas nós também podemos dizer que a palavra de Deus, ela é
alimento espiritual. Isso mesmo. Para nós sobrevivermos, a gente precisa se alimentar. Mas espiritualmente, a palavra de Deus, ela serve como alimento para a nossa alma. Então, quando a gente se reúne com o papai, com a mamãe, para lermos a palavra de Deus, ou quando nós estamos na escola dominical, ou no círculo de oração infantil, que a titia, ela dá uma aula e fala sobre a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando. Então, a palavra de Deus, além de ser semente, ela também é um alimento espiritual para nós. Mas nós também podemos dizer, para compreendermos melhor, que a palavra de Deus, ela é como o mel. Exatamente. Olha aqui, ó. O mel. A palavra de Deus, ela é como o mel. Por quê? Vocês sabiam, crianças, que antigamente o mel era um alimento muito valioso e era muito usado pelos hebreus. Quando os hebreus queriam dar algum presente, eles levavam o mel. Por quê? Porque o mel, ele é um alimento muito, além de ser muito saboroso, não é? Doce, que toda criança gosta de doce, né? Mas ele também é um alimento nutritivo e antigamente era um alimento muito valioso. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é doce como mel, ela é valiosa para nós, né? Quando nos alimentamos da palavra de Deus, a gente sente a palavra de Deus doce como mel, né? E a gente gosta de aprender a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela pode ser também comparada ao mel. Também, crianças, a palavra de Deus, ela pode ser comparada a um espelho. Por quê? Porque quando nós olhamos para o espelho, nós vemos o quê? O nosso reflexo, né? Quando a gente se arruma, quando a mãe de vocês arruma vocês, deixa vocês bem bonitos, bem bonitas, vocês se olham no espelho, né, para ver se tem algum defeito, para ver se tem alguma sujeira, não é isso? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela também é assim. Ela é um reflexo para nós, né? Ela nos ensina para que podemos nos olhar, né? E ver se a gente está com alguma sujeira de pecado. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como um espelho para nós. Ela nos ensina, nos corrige, onde nós estamos errados. Então, ela também serve como um espelho para nós, certo? Mas também, crianças, a Bíblia, ela pode ser comparada a uma espada. Uma espada, exatamente. Vocês sabiam que antigamente os soldados não usavam armas como usam hoje. Eles usavam a espada para lutar, né, contra os seus inimigos. Mas nós usamos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, como espada para lutar. Mas lutar contra quem, tia Nádia? Lutar contra o pecado, exatamente. Para que nós não possamos pecar, nós usamos a palavra de Deus como espada. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus, ela serve como espada para nós, exatamente. E a Bíblia também, ela serve como fogo. Como fogo. Sabia disso, crianças? Antigamente as pessoas não tinham luz elétrica, certo? Energia elétrica. As pessoas não tinham. Então as pessoas usavam a luz do fogo para iluminar o ambiente e também para aquecer quando estavam com frio. Então a palavra de Deus, ela também serve para nós como fogo. É isso mesmo, crianças. O fogo que aquece a nossa alma, aquece nosso coração, quando estamos tristes, quando estamos precisando
de uma palavra, a gente abre a Bíblia Sagrada, lê alguns versículos e a palavra de Deus, ela é como fogo que aquece os nossos corações. Exatamente. E a palavra de Deus também, ela serve como um martelo. Antigamente e hoje também, né? Os homens, eles usam o martelo, né? Como uma ferramenta, certo? Para bater alguma coisa, para fixar alguma coisa, né? Então, o martelo também pode ser comparado com a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela também é como um martelo que bate em nossos corações, que quebra aquelas pessoas que têm um coração duro, que são desobedientes, não é? Então, a palavra de Deus, quando a criança ela abre a palavra de Deus e lê a palavra de Deus e entende a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela serve como um martelo, né? Que vai quebrando aquele coraçãozinho duro e vai transformando ele, e aquela criança ela passa a ser uma criança mais obediente à palavra de Deus. Então, crianças, hoje nós aprendemos um pouco sobre alguns símbolos e alguns objetos que podem ser, que a Bíblia Sagrada pode ser comparado a eles, para que possamos entender um pouco sobre o que é a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, como vocês já sabem, ela traz para nós o alimento espiritual, certo? Ela traz para nós um aprendizado quando a gente precisa aprender um pouco mais, quando a gente está errando, desobedecendo ao papai, à mamãe. Aí a palavra de Deus, ela nos corrige. Então Deus, através da sua palavra, nos concedeu a oportunidade que possamos aprender um pouco mais sobre ele, né? Então, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e que o Senhor continue abençoando a cada um e que vocês possam ter aprendido um pouco mais hoje sobre a palavra de Deus, né? Que vocês possam compreender um pouco mais, que vocês possam fazer o culto doméstico na casa de vocês, ler mais a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, é o próprio Deus que está falando conosco através da sua palavra. Então, crianças, eu agradeço a Deus por tudo. Deus continue abençoando a cada uma de vocês e fiquem com Deus. Amém?